Olá, eu vou ensinar vocês agora um passo a passo para vocês criarem formulários de avaliação pelo Google Forms. Essa ferramenta que ela é disponibilizada no pacote da Google, certo? Ferramenta essa que vai ser utilizada por nós professores para criar avaliações para os nossos alunos estarem respondendo durante esse período da pandemia, certo? Eu vou aqui mostrar o passo a passo como vocês vão fazer essas avaliações. Primeiro, vocês vão abrir o navegador de vocês. No meu caso aqui, eu vou me utilizar do Chrome, certo? E eu vou clicar aqui. Depois que eu clicar, eu vou colocar na minha barra de pesquisa o nome Google Forms, certo? E vai me direcionar a uma página de a vários links de pesquisa. Você vai clicar nesse daqui que tem www.google.com aí /forms, você vai clicar nele. Depois que você clicar, vai lhe direcionar para uma página, certo? Aí vai aparecer a página já está. Aí você vai clicar nessa página de nome pessoal, certo? Quando você fizer isso, você vai clicar em ir para Google Forms, vai carregar e vai direto. Pronto. Está carregando. Pronto. Vai pedir uma página de login da Google. Você vai colocar seu e-mail institucional, certo? Quando você fizer isso, você vai clicar em próximo. Depois disso, você vai colocar sua senha e vai, logo em seguida, vai redirecionar vocês para a página de formulários. Pronto, aqui é a minha página de formulário. Aí vamos só conhecer rapidamente a página dos formulários. Se o formulário de vocês estiver em inglês, como é que você vai fazer? Você vai vir nessas três barrazinhas, você vai clicar. Aqui você vai ver Google Formulário. Você tem documentos, planilha, apresentação, formulários. Você clica em configurações e você altera o idioma, no caso para português, certo? E você clica em OK. Aí aqui eu já tenho alguns formulários que eu já fiz, já utilizei com meus alunos, certo? Aí os que você vai utilizar, aqui você tem uma galeria com os mais diversos formulários. Vamos ver alguns aqui. Aí você tem educação, pessoal, trabalho. No caso, a gente vai se utilizar desses 4 formulários aqui, mais precisamente que é o da educação. Então você volta, certo? E bem aqui você coloca, você vai clicar, aqui você tem teste em branco, avaliação, avaliação final e título de planilha. No caso, eu vou me utilizar do teste em branco para ensinar passo a passo para vocês alguns tipos de questões que vocês podem estar colocando nas avaliações de estudo e nas avaliações de conteúdo, certo? Então vamos clicar em teste em branco. Pronto. Quando eu abrir meu teste em branco, já vai aparecer teste em branco com a minha opção de pergunta, certo? Então, eu vou logo renomear, certo? Ou você pode renomear no final, mas eu vou logo renomear aqui. Eu vou botar primeiro ano, avaliação de estudo, história. Pronto. Eu vou só copiar aqui para a gente não perder tempo. Aí aqui eu coloco o título da minha avaliação. Pronto, avaliação de estudo e história. Pronto. Antes da gente começar, vamos só fazer algumas configurações em nosso formulário. Já deixar pronta para caso a gente termine o formulário, a gente acabe não esquecendo e depois ter que voltar. Eu vou vir nas configurações e vou fazer o seguinte. Se você, já aparecem algumas configurações, certo? Eu vou só orientar vocês em algumas configurações. Vocês vão desmarcar esse item aqui. Restringir aos usuários em Secretaria de Educação do Estado do Ceará e das organizações. Você desmarca. Por quê? Se você deixar marcado, só quem vai poder responder são os alunos que têm e-mails institucionais criados pelo Estado. Você pode escolher em limitar uma resposta.
Porém, se você clicar em limitar uma resposta, o participante só poderá responder se ele fizer o login do Google. Então, você pode deixar marcado ou não, certo? Então, eu vou deixar desmarcado, certo? Esses itens aqui você não marca. Por quê? Se você marcar eles, o aluno ele vai poder editar após o envio as questões. Ele pode abrir o formulário novamente e editar as questões dele. E ele pode ver o gráfico do desempenho dele, das respostas dele. Tá? Então, você deixa desmarcado. Feito isso, você vem para a apresentação. Aqui você tem alguns itens. Montar a barra de progresso. Se você quiser ver o progresso do aluno na resolução das questões, mas eu aconselho deixar desmarcado. Você pode clicar em embaralhar a ordem das perguntas, porque as perguntas vão ficar embaralhadas. O aluno não poder estar passando as respostas para o seu colega. E aqui mostrar link para enviar outra resposta, certo? Caso o aluno queira ele enviar outra resposta. Então, você vai fazer o seguinte. Aqui tem mensagem de confirmação. Isso é opcional. No caso, eu vou colocar aqui. Quando ele terminar o formulário, para ele receber essa mensagem. Avaliação recebida pelo professor. Pronto. Quando ele terminar a avaliação dele, ele vai ver essa mensagem, ele vai entender que o professor recebeu a avaliação. Se você não quiser colocar, fica a seu critério. E por último, eu venho em testes. Nessa parte de testes, tem aqui a opção que quando o aluno fizer a prova dele, automaticamente ele já pode ver o resultado dele, certo? Então, liberar a nota imediatamente após o envio. Eu sugiro vocês desmarcarem esses itens. Perguntas erradas, porque o aluno, quando ele responde, após ele ver o resultado, ele vai ver as perguntas que ele errou. Aí ele pode estar passando para os colegas dele. E você desmarca o item respostas corretas. Deixa apenas marcado apenas os valores. Então, o aluno irá ver os valores das questões. Feito isso, eu vou salvar as minhas questões. Eu vou salvar essas configurações. Pronto. O meu formulário está salvo e eu agora tenho. Vamos começar. A primeira pergunta, eu não aconselho vocês começarem já com a pergunta. Você vai fazer o seguinte. Para você conseguir identificar, você coloca nome completo do aluno, para você saber o aluno que está respondendo seu formulário. Quando você fizer isso, às vezes automaticamente já pode configurar aqui. Mas se não configurar nessa barrazinha, você vem bem aqui e coloca em parágrafo. O que é isso aqui? O aluno, a primeira pergunta que o meu aluno vai ter, ele vai colocar o nome completo dele. Para ele não ocorrer de ele esquecer de colocar o nome, que às vezes os alunos podem esquecer, você vem bem aqui e clica nesse item obrigatório, certo? Então, pronto. A minha primeira pergunta vai ser o nome completo do meu aluno, certo? Feito isso, eu vou para a minha segunda pergunta, certo? Então, eu vou clicar em adicionar a pergunta e eu vou aqui colocar a série do meu aluno. Como eu estou fazendo uma avaliação para primeiro ano, eu vou dar uma dica para vocês. Você vai vir bem aqui ao lado, certo? E você vai clicar aqui e vai aparecer uma lista de alternativas. Você vai clicar em lista suspensa. O que é essa lista suspensa, certo? Você vai colocar como pergunta a série que o seu aluno estuda, certo? E abaixo você vai escrever, no caso, primeira série A, certo? Eu vou copiar para a gente não perder tempo. Primeira série B. Primeira série C. Primeira série D. Primeira série E. Feito isso, pronto, eu já tenho o cabeçalho da minha prova. Não esquecendo de colocar como obrigatório, certo? Feito isso, você pode visualizar como é que seus alunos vão ver o formulário após ele estar pronto. Se você clicar bem aqui onde tem esse olho, tem o nome visualizar. Você vai clicar nele e você vai conseguir ver como é que está o seu formulário.
Ó, aqui você tem a série do seu aluno, ele vai escolher a série dele. E logo abaixo ele vai escrever o nome dele, o nome completo dele, certo? Pronto. Aí ele clica em enviar. No caso, como eu não coloquei questão, ele vai enviar, aí vai ter o nome prosseguir. Pronto, é assim que está o meu cabeçalho. Eu sugiro que todos façam o cabeçalho dessa maneira, certo? Vamos continuar agora com as questões. Para eu poder ter a possibilidade de embaralhar as questões, eu tenho que adicionar uma seção entre as perguntas. Como é que eu faço para adicionar essas seções? Bem aqui eu tenho uma lista de funções que o Google Forms me dá. Adicionar pergunta, importar pergunta, adicionar título de descrição, adicionar imagem, adicionar vídeo e adicionar seção. Eu vou exemplificar com alguns desses itens aqui que vão ser os mais utilizados. Então, eu vou adicionar uma seção que ela vai aparecer antes das minhas duas primeiras perguntas, que é meu nome, o nome do aluno e a série. Eu vou começar as minhas questões. Então, eu vou botar questão de número 1. Pronto. Aí eu vou vir bem aqui em adicionar pergunta, certo? Ó, a gente tem esse círculozinho com esse mais. Eu vou exemplificar para vocês uma pergunta com cada um desses itens que eu tenho aqui. Primeiro, eu vou colocar uma pergunta de múltipla escolha. Como eu já delimitei com uma questão de número 1, eu vou botar quais os primeiros habitantes do Brasil, certo? Isso é um exemplo de pergunta. Aí, quando você fizer isso, você confere se a questão está como múltipla escolha, certo? Então, eu vou vir aqui, ela já está com múltipla escolha, e eu vou começar a colocar os meus itens. Item A, negros, vou botar aqui, negros. Item B, índios. Deixa eu só ajeitar aqui. Item B, índios. Item C, portugueses. Item D, espanhóis. Certo? Pronto, item D, espanhóis. Pronto. Então, eu já tenho aqui a minha primeira pergunta de múltipla escolha. Como é que... Aqui tem uma função muito bacana que você não precisa corrigir, ficar olhando e corrigindo. O próprio Google Forms, ele corrige para vocês. Como é que eu vou colocar para o Google Forms corrigir? Eu torno a minha pergunta obrigatória para que meu aluno não esqueça. Eu venho em chave de resposta. E aqui, ó, aparece o nome pontos. Eu atribuo os pontos da minha questão. Então, eu coloco como valendo um ponto. Caso eu queira, eu posso adicionar feedback da resposta. Com o aluno marcar um item, eu posso adicionar um feedback, certo? A resposta da resposta. Se eu quiser adicionar um feedback, algum comentário, certo? Fica a meu critério. E aqui eu vou marcar o item correto. Então, no caso, eu vou marcar como resposta a letra B. Depois de feito isso, eu vou clicar em concluído. Então, a minha primeira questão de múltipla escolha, ela está feita e eu já marquei a resposta. Então, bem aqui já tem o total de pontos. Já fiz uma questão valendo um ponto. Feito isso, eu vou de novo adicionar uma nova seção e vou fazer a minha questão de número 2. Dessa vez, eu vou fazer uma questão de múltipla escolha, só que eu vou inserir uma imagem à minha questão, certo? Aí eu criei uma seção e eu vou clicar bem aqui em adicionar pergunta. Eu clicar aqui, certo? Feito isso, eu vou adicionar uma pergunta. Eu tenho duas maneiras para eu adicionar. Eu vou criar minha pergunta, certo? Qual o personagem da imagem abaixo, certo? Como é que eu vou colocar uma imagem abaixo? Eu vou bem aqui, ó, ao lado da minha pergunta, tem um desenho de uma fotografia com
umas montanhas, certo? Eu clico nela, ou eu posso fazer o upload do arquivo no meu computador, que eu vou fazer isso, que eu já tenho a imagem salva no meu computador, eu vou clicar em procurar, e eu vou procurar minha imagem e anexar minha imagem, certo? Pronto, aí está aqui, eu adiciono a imagem, está carregando. Pronto, a minha imagem ela foi adicionada à minha pergunta, certo? Eu venho bem aqui, onde tem esse círculo com essas três bolinhas, e eu centralizo a minha imagem, eu adiciono à esquerda. Se eu quiser adicionar a legenda, eu posso adicionar, mas eu não vou adicionar a legenda, eu vou centralizar a minha imagem. Logo abaixo, eu vou colocar as alternativas, certo? Não esquecendo de tornar a pergunta obrigatória e após terminar, adicionar a chave de resposta e a pontuação. Mas vamos para as alternativas. Vamos botar Dom Pedro I, letra B, Dom Pedro II, letra C, Dom Pedro, ou tira Dom Manuel, e letra D, Tiradentes. Pronto, já coloquei minhas alternativas e eles vão analisar a imagem. Feito isso, eu vou pegar, certo? E vou em chave de resposta, certo? Atribuo o ponto da minha questão e eu vou pegar e vou marcar a alternativa correta, no caso, letra D, e eu clico em concluído. Minha segunda questão está feita, certo? Questão de número 3. Vou novamente, adiciono uma nova seção, que é nessas duas barrazinhas que tem, né? Esses dois retângulos que eu tenho, certo? E eu crio uma nova seção. Agora eu vou para a minha questão de número 3. A minha questão de número 3, eu vou criar um exemplo de uma pergunta de resposta curta, certo? O que é essa pergunta de resposta curta? É uma pergunta que geralmente o aluno responde com uma palavra, com uma frase, certo? Vamos dar um exemplo. Qual nome do primeiro imperador do Brasil? Certo? Então, eu faço isso, faço minha pergunta e venho bem aqui, ó. Escolho resposta curta. No caso, aí o aluno vai colocar a resposta dele, certo? Então, eu vou pegar, vou colocar em chave de resposta, vou atribuir um ponto, vou atribuir um ponto à minha questão, certo? E vou pronto. Aqui você vai colocar a resposta correta, certo? No caso, Dom Pedro I, certo? Se o aluno não colocar essa resposta que você está querendo, você marcar todas as outras respostas como incorretas. Então, no caso aqui, qualquer outra resposta que o aluno não coloque que não seja Dom Pedro I, vai ser considerado como incorreta, certo? Isso aqui é um exemplo de resposta curta, certo? Então, você vai colocando aqui exemplos de resposta. Se eu quiser colocar Dom Pedro II, se o aluno colocar Dom Pedro II, Dom Pedro I, ele vai considerar como correto. Se ele colocar algo diferente, ele vai considerar como incorreto. Então, no caso, eu vou deixar só Dom Pedro I. Feito isso, eu marco como concluído. Pronto, eu já adicionei minha chave de resposta. Então, o aluno vai ter que colocar essa resposta para ser considerado como correta, certo? Não esquecendo de marcar como obrigatória, ok? Isso aqui é um exemplo de uma resposta curta, que você coloca a resposta e o aluno tem que colocar uma resposta semelhante à sua. Vamos para um outro exemplo de questão que você pode estar elaborando no seu Google Formulário. Lembrando, eu atribuí a pontuação que já tenho 3 pontos.
eu vou adicionar a seção, certo? E vou colocar questão 4. Na minha questão 4, eu vou querer que o aluno digite um texto, certo? Então, eu vou colocar como resposta longa. Eu venho aqui, certo? Crio a minha pergunta. Vamos colocar, descreva a Inconfidência Mineira. Aí você vai vir bem aqui, se já aqui automaticamente ele já identifica o tipo de pergunta. Mas se não tiver, você vai colocar dessa vez em parágrafo. Essa resposta de parágrafo, que é uma resposta longa, o aluno vai digitar pelo celular a resposta descritiva, que vai dar mais de uma linha, vai dar um texto um pouco maior. Feito isso, você torna a sua pergunta obrigatória, você atribui uma chave de resposta, certo? E você vai atribuir um ponto à questão. Aqui não tem como você colocar a resposta, porque você vai ter que ler e vai atribuir ou não pontos à questão do aluno, certo? Mais à frente eu vou mostrar para vocês como é que você vai ver as respostas e os pontos que você atribuiu ao seu aluno. Então aqui você atribui um ponto, se você quiser colocar um feedback, fica ao seu critério, certo? Então você marca como concluído. Prosseguindo, vamos para um outro tipo de questão que você pode estar elaborando no seu Google Formulário, certo? Você vem, aí você coloca, clica em adicionar seção, eu já adicionei, e você bota lá, questão 5, pergunta 5, fica ao critério de vocês. Questão de número 5. Pronto, feito isso, eu vou criar uma pergunta. Agora, eu vou me utilizar de caixa de seleção, certo? O que é essa questão de caixa de seleção? Vamos supor, marque quem não foi presidente do Brasil, certo? Aí você coloca Jânio Quadros, Jânio Quadros, João Goulart, Leopoldina, Princesa Isabel. Pronto. A minha pergunta, eu quero que o meu aluno marque aos que não foram presidentes do Brasil. Aí eu vou marcar como a minha pergunta obrigatória. Sempre você tem que fazer isso para o aluno não esquecer de marcar a sua questão e não deixar a sua questão em branco. Você vai em chave de resposta, atribui um ponto à sua questão, né? Eu vou atribuir um ponto à minha questão e eu vou marcar as minhas alternativas corretas. Vou marcar Leopoldina e Princesa Isabel. Esse tipo de item, o aluno pode marcar todos, pode marcar só um, aí vai ficar a critério dele. Então, eu vou marcar esses dois itens. Pronto, já fiz uma questão com caixa de seleção. Vamos para a nossa próxima questão com outro tipo de questão que você pode vir estar fazendo. Eu adiciono a seção. Lembrando, eu estou adicionando seção para me poder depois embaralhar as questões, o próprio sistema embaralhar. Questão 6. E eu vou adicionar uma nova pergunta. Sempre você tem que fazer isso. Feito isso, eu vou agora escolher um outro tipo de pergunta. Já coloquei caixa de seleção. Lista suspensa não é muito interessante ser colocado, certo? Mas aí agora a gente vai para upload de pergunta, certo? Esse tipo de questão, já adiantando, é melhor para os professores de redação.
ou alguns professores de matemática que queiram exigir os cálculos do seu aluno, aqui você tem a possibilidade do aluno responder e ele anexar a fotografia do cálculo das suas questões, certo? Eu vou dar um exemplo na área da história e vocês da matemática, do português, podem fazer suas adequações, certo? Escreva no caderno e anexe a fotografia não, escreva no caderno um resumo sobre a Era Vargas e anexe a fotografia aqui. Pronto, a menina vai escrever e vai anexar a fotografia. Feito isso, o aluno, você vai clicar aqui. Se você quiser clicar e você não quiser clicar, não tem problema. Mas se você clicar, você vai escolher o tipo de documento que você quer receber. Aqui no caso, você deixa desmarcado que você pode receber qualquer tipo de documento. Você vai colocar o número máximo de envios, você pode colocar como 10. E o tamanho do arquivo você pode colocar 100 megabytes, certo? No caso... Não, aliás, você pode colocar... Pronto, você pode colocar até um gigabyte. Até um gigabyte, você escolhe o tanto de gigabyte. Eu vou deixar até 100 megabytes, certo? Bem aqui, eu vou aqui no caso, o aluno vai anexar a fotografia do caderno dele com o resumo que eu pedi para ele fazer. Eu adiciono como obrigatória a pergunta, eu venho em chave de resposta, certo? E eu vou atribuir os pontos da minha questão, certo? Aqui não tem como eu colocar a resposta, porque eu vou ter que ler e vou dar a minha nota para ele, certo? Concluído. Pronto, eu já criei uma questão para o meu aluno anexar essa questão. De novo, reforçando, essa questão pode ser utilizada pelos professores de redação, para eles pedirem que o aluno escreva sua redação e anexe aqui, e para os professores de matemática e ciências da natureza, caso queiram colocar questões e queiram de cálculo e exijam que o aluno faça o cálculo no caderno e mande os cálculos como anexo, certo? Vamos agora utilizar um outro tipo de questão. Eu adiciono uma nova seção, certo? Eu coloco a minha próxima questão ou pergunta fica a critério. Questão de número 7. Depois de eu colocar a minha seção, eu vou em adicionar pergunta, certo? E aqui eu vou escolher agora um outro tipo que é grade de múltipla escolha. Essa daqui é muito bacana, que ela é de forma de associação, que você vai associar, certo? Eu vou colocar um exemplo de história. Associe os anos aos séculos. Aí você coloca 2020, 1500, 1910, 1815. Pronto, eu coloquei aqui nesse lado os anos. Nessa daqui eu vou colocar o século. Século. Deixa eu só copiar para não perder tempo. Século 20. Século 15. Século 21. Século 19. Pronto. Feito isso, eu já criei minha pergunta de associação, certo? Que é de grade de múltipla escolha. Eu vou... Aí você clica em exigir resposta de cada linha, certo? O aluno marcar todos, certo? Para ele não deixar nenhum em branco. E você vai em chave de resposta. Feito isso, você vai atribuir os pontos a cada uma das suas questões, certo? Só atentando-se aqui que eu já tenho 6 pontos, certo? Se você quiser colocar um ponto para cada questão, não tem problema, certo? Você pode dar um ponto para cada questão. Deixa eu só voltar aqui, certo? Você pode dar um ponto para cada questão. Deixa eu só voltar lá na questão que eu estava criando. Certo?
Só um minuto. Pronto, eu vou voltar aqui, certo? Estou na minha questão, certo? Se eu fizer isso, pronto, eu vou atribuir, pronto, eu vou exigir que meu aluno ele coloque uma resposta em cada linha, certo? Pronto, aí eu vou pegar e vou clicar em chave de resposta, certo? Eu vou colocar um ponto em cada questão, certo? Vai ultrapassar os 10 pontos, mas fica a critério de cada um, pronto. Aí eu vou marcar agora as minhas respostas corretas. 2020, século 21, 1500, século 15, 1910, século 20, 1815, século 19. Pronto, eu já coloquei minha resposta e criei as minhas questões de grade de múltipla escolha, certo? Então o aluno vai ter esse tipo de questão, certo? Vamos agora um outro formato que você pode colocar, fazer uma pergunta e não colocar texto, só colocar imagem nas alternativas, certo? Vamos para a nossa questão de número 8. Questão de número 8. Cria uma nova seção. Certo? Cria uma nova seção. Vou botar questão 8. Pronto, eu criei a nova seção e eu vou criar uma pergunta. Quais dos instrumentos abaixo não era utilizado para castigar escravos? Pronto, eu vou fazer uma questão agora sem itens escritos, agora só com imagem. Pronto, eu vou colocar no meu item A, eu coloco item A, e eu vou bem aqui, ó, nessa parte adicionar imagem. Só que para mim não ter que estar procurando na internet, salvando no meu computador, eu posso pesquisar a imagem diretamente do Google. Então eu vou colocar palmatória. Palmatória. Pronto, eu vou colocar esse instrumento. Eu clico na imagem e insiro a imagem. Certo? Eu já adicionei uma imagem na minha letra A. Na minha letra B, vou colocar... Pronto, vou de novo fazer o mesmo processo. Venho aqui e coloco... Vou procurar, pesquisar imagens no Google. Vou colocar arma. Pronto. Adicionei uma imagem. Venho novamente. Venho aqui novamente. Vou colocar outra. Clico aqui. Adicionar imagem. Pesquisar a imagem do Google. Tronco para castigar escravos. Pronto, eu vou adicionar essa imagem. Inserir. Eu vou colocar na minha letra D outra imagem. Venho aqui. Pesquisar a imagem do Google. Grilhão. Vou botar um grilhão aqui. Pronto, grilhão. E eu vou colocar a imagem do grilhão. Pronto, aí feito isso, eu já tenho minha pergunta, só que sem texto, de múltipla escolha com imagem, certo? Dá para fazer isso com caixa de seleção, certo? Aí eu torno minha pergunta obrigatória, vou em chave de resposta e adiciono minha resposta correta, certo? Eu vou colocar um ponto. Aqui dá para colocar quantos pontos a gente quiser. Vou colocar só um ponto. Embora que tenha ultrapassado os 15, certo? Daqui a pouco eu configurar a pontuação para dar 10, certo? E eu vou marcar a minha alternativa correta. Então, no caso, a minha alternativa correta seria a letra B. Certo? Eu clico em concluído. Certo? Feito isso, certo? Eu já criei minha prova, certo? Com as minhas questões. Agora,
Pronto, feito minha prova, eu quero ver como é que o meu aluno ele vai ver a minha prova. Para você fazer isso, você vai fazer o seguinte, aqui é como você está vendo a sua prova. Você vem bem aqui em visualizar e clica no olhozinho, nesse olho. Se você clicar, é assim que o seu aluno estará vendo a sua prova. Está aqui aparece nome e a foto associada à sua conta do Google serão registrados quando você fizer o upload de arquivos e enviar de formulário. Não é Antônio Marciano, é meu nome, certo? No caso desse e-mail que o aluno irá enviar o arquivo que você vai receber na parte do anexo dos arquivos. Eu vou colocar meu nome, certo? E o seu aluno irá ver a prova dessa maneira. Eu vou escolher a série. O aluno é assim que o aluno está vendo. Aqui eu já tenho a minha primeira pergunta. Ele avança quando ele marca. Aqui a minha segunda pergunta. Se o aluno esquecer, eu vou passar para a próxima. Ele só dá para passar se ele marcar, certo? Então eu vou marcar e vou passar. Aqui eu tenho a minha pergunta de resposta, né? Que aí o aluno vai escrever a resposta dele. Certo? No caso, eu já tinha colocado a resposta. Vamos colocar. Pronto, eu vou colocar a resposta aqui aleatória. Eu avanço. Aqui eu vou escrever um texto. Certo? Eu vou escrever um texto aqui para eu poder passar para a próxima. E aqui eu tenho a minha grade, as minhas perguntas, que eu vou marcar mais de um item ou todos, quantos eu quiser. Vou passar para a próxima. Aqui a questão que eu tenho para adicionar arquivo, que eu vou adicionar um arquivo aleatório do meu computador. Pronto, eu vou adicionar esse arquivo e passar para a próxima. Até assim que o aluno estará fazendo, certo? Isso aqui ele adiciona um arquivo e passa para a próxima. Aqui a questão de associação. Que no caso o aluno teria que marcar todos os itens para poder prosseguir para a próxima. Certo? E a minha pergunta de imagem, certo? Que o aluno marca a questão, certo? Pronto, aqui eu tenho as minhas questões. Feito isso, certo? Feito isso, eu já tenho o meu formulário pronto, certo? Deixa eu só apagar aqui. Daqui a pouco eu explico a vocês o que é isso. Pronto, já estou com a minha prova pronta, certo? Minha prova, porque eu coloquei algumas questões, elas deu total de 11 pontos. Como nós estamos avaliando de 0 a 10, você pode editar a sua pontuação, certo? Então, vamos editar a pontuação dessa questão aqui, para deixar com 10, certo? Deixa eu ver aqui. Pronto, eu vou só excluir uma das questões de múltipla, dessa questão aqui, que aí vai dar certo. Pronto. Agora está dando 10 pontos. Eu aqui tenho minha avaliação com 10 pontos, certo? Se você percebe que todas as suas alterações estão feitas aqui. Se você, porventura, fechar e... eu fechei, eu perdi minha prova. Não, ela salva automaticamente. À medida que você vai fazendo, não precisa salvar. O próprio formulário, ele salva suas questões. Você volta aqui, ó. Se você voltar para a página inicial ou fechar, porventura, seu formulário ele está salvo aqui, ó. Pronto, deixa eu só procurar o formulário, que aí vocês vão ver onde é que está o formulário. Pronto, a avaliação de estudo, ó, tá aqui o formulário que eu criei. Pronto, eu clico nele, aí o formulário aparece. Como é que eu vou anexar o meu formulário no meu Google Sala de Aula, certo? Isso aqui aparece porque eu coloquei uma questão para anexar arquivo, certo? Eu vou pegar, assim, vamos só personalizar o nosso formulário. Você vem aqui nessa palheta de cores, que tem personalizar o tema, e você vai escolher um cabeçalho, certo? Esse escolher cabeçalho é um cabeçalho. Se a gente já tiver um cabeçalho pronto, a gente pode colocar, né, o cabeçalho da escola, que a gente já tem. Eu vou colocar um de educação, trabalho escola. Pronto, eu vou colocar esse daqui como exemplo, para vocês, um exemplo para entender. Eu vou inserir esse cabeçalho. Pronto, eu tenho esse cabeçalho. Aqui eu escolho a cor do meu tema. Eu posso escolher qualquer cor de tema. Vou botar esse azul aqui. Pronto. Eu vou adicionar esse tema azul.
A cor de fundo, eu posso escolher essa cor ou qualquer outra cor que eu quiser. Vou deixar essa cor aqui. E é o estilo de fonte. Eu posso escolher esse básico, decorativo, formal ou divertido. Eu vou deixar esse divertido aqui, certo? Pronto, eu acabei de configurar a aparência do meu formulário. Eu clico em fechar e meu formulário já está formatado. Feito isso, eu vou ensinar, vou agora mostrar como é que vocês vão colocar no Google Sala de Aula e no WhatsApp, certo? Como é que vocês vão mandar o link no WhatsApp para os alunos estarem fazendo, certo? Então vamos lá. Você vai pegar, abrir o seu Google Classroom, certo? No caso já vai estar aberto porque eu já abri o formulário, né? E automaticamente ele vai abrir, certo? Eu vou abrir meu Google Classroom. Vou colocar essa avaliação no primeiro ano. Pronto, eu abri a minha turma de primeiro ano. Venho em atividades. E vou em criar atividade, certo? Eu vou criar atividade, certo? Pode ser em atividade. Ou você pode colocar atividade com teste, que não tem problema, que você pode colocar atividade com teste, que já vai gerar um próprio formulário, mas não tem problema. No caso, vocês vão colocar em criar atividade. Então, eu vou botar avaliação de estudo. Aí eu vou colocar responder a prova em anexo no formulário. Pronto. Vocês colocam a orientação. Aí como é que eu vou anexar o meu formulário? Eu venho no meu formulário que eu criei, eu clico em enviar, eu clico no clipe que tem ao lado desse envelope e eu posso copiar ou esse URL todo ou eu posso simplificar e clicar em URL curto. Eu vou clicar em URL curto. Ou eu posso apertar aqui em copiar, ou eu clico em Ctrl C, ou eu clico com o botão direito e em copiar. Pronto, eu copiei o meu link. Aí eu vou fazer o seguinte. Eu venho em atividades, adicionar, clico em link e eu adiciono link. Eu vou adicionar o link que eu criei. Pronto, vou adicionar o link e eu vou clicar em adicionar link, certo? Quando eu fizer isso, vai carregar um pouquinho e carregou o formulário na atividade. Feito isso, você preenche os dados ao lado aqui. Pontuação vale 10 pontos, certo? Data de entrega, vamos botar 24 horas a atividade, certo? No caso, eu vou botar para sexta-feira, às 23h59. Vou colocar para aparecer no tópico de história. E eu vou, bem aqui o nome, criar atividade. Se eu clicar em criar atividade, assim que você fizer isso, o aluno já vai ver a prova feita. Você clica em programar, clica nesse triângulozinho para baixo, em programar. Esse programar é o horário que eu quero que apareça a minha atividade. Então, a minha atividade ela vai aparecer na sexta-feira, às 8 horas da manhã. E o aluno vai ter de 8 da manhã até a meia-noite do dia 15 para poder me entregar a prova feita. Então, pronto, eu vou programar para minha avaliação aparecer. Feito isso, se eu observar no tópico de história, lá embaixo, pronto, eu vou perceber que a minha avaliação de estudo, a minha avaliação está programada para amanhã às 8 horas, ela está meio apagadinha, não está mais viva como as outras, mas amanhã ela irá aparecer e o aluno irá ver a prova. No caso aqui, como é o meu de professor, eu estou conseguindo ver a prova. Aí o aluno vai ver dessa maneira e vai clicar. Pronto, eu vou clicar aqui em cima e vai direcionar ao formulário que eu criei, certo? Para o aluno responder. Ok? Aqui é a maneira que eu tenho para poder o aluno responder. Vou agora mostrar como é que vocês vão fazer para poder enviar no WhatsApp, certo? Você vai abrir
o seu WhatsApp pelo computador. WhatsApp. Aí você vai no WhatsApp Web e vai aparecer esse códigozinho aqui. Aí você vai pegar o seu celular, certo? Certo? Ó, você vai pegar seu celular aqui, você vai abrir seu WhatsApp, certo? E você vai bem aqui no seu WhatsApp, nessa, onde tem esses itens, esses 3 palitinhos aqui, você vai aqui, esses 3 bolinhazinhos, você vai em WhatsApp Web. Só voltar aqui. Você vai em WhatsApp Web. E vai aparecer isso daqui para você escanear o código do QR Code, certo? Você aponta para o computador, certo? Você aponta para o computador e automaticamente vai sincronizar o WhatsApp, certo? Eu vou me utilizar aqui do WhatsApp da Jamile para mostrar. Aí tá aqui, vamos supor que o da Jamile aqui é o grupo dos meninos. Eu pego o WhatsApp da Jamile, pego o mesmo link, o link já vai estar copiado na área de transferência, mas se não tiver, você vem em enviar, vem no clipe, copia o URL ou todo ou simplifica o URL e pronto, e você vai no grupo dos seus alunos e envia, certo? Se você esperar um pouquinho, vai aparecer a imagem do formulário, certo? Aí pronto, eu mandei aqui, o formulário está pronto, eu vou enviar para o grupo dos meus alunos. Pronto, eu enviei o formulário, certo? Feito isso, se você não quiser ficar com o WhatsApp conectado, você vem aqui, nesses pontinhos, e clica em sair, certo? Pronto, cliquei em sair do meu WhatsApp. Pronto, meus alunos vão receber o link e vão poder responder. Feito isso, agora vamos para a parte. Pronto, eu vou agora mostrar para vocês como é que vocês vão ver a correção das atividades e quando é que os alunos vão responder. Eu vou responder uma questão aqui e vocês vão ver a coisa. Quando os alunos receberem um link, certo? Eu vou clicar logo aqui em visualizar. Eles vão clicar no link e vai aparecer dessa maneira, certo? Aí pronto, quando eles verem a prova, eu vou responder essa daqui rapidamente para vocês entenderem. Eu vou botar Marciano. Eu vou colocar a minha série primeiro ano A. O aluno vai colocar o nome completo dele, a série dele e vai começar a responder a prova. Aqui eu tenho quais os primeiros habitantes do Brasil. Eu tenho, aí eu vou marcar, ele vai marcar lá. Lembrando que ele só pode avançar para a próxima se ele responder. Então eu vou marcar aqui. Aqui eu tenho a minha segunda questão, eu vou marcar aqui. Eu clico em próximo. Eu tenho a minha terceira pergunta, que é uma resposta. Eu vou botar aqui Dom Pedro I. Eu clico em próximo. Aqui eu vou responder essa daqui. Eu clico em próximo. Aqui eu vou marcar aqui. E eu vou marcar aqui. Eu clico em próximo. Aqui eu estou respondendo a prova rapidamente. Essa aqui é para anexar o arquivo. Eu vou anexar um arquivo aleatório das minhas questões aqui, certo? Eu vou anexar esse arquivo. Fazer o upload. Se eles quiserem adicionar mais arquivos, tem essa possibilidade. Pode adicionar até 10 arquivos. Eu clico em próximo. Essa pergunta aqui, eles só podem avançar quando eles responderem todas. Eu vou para a próxima. Aqui eu vou responder essa. E eu clico em enviar. Quando eu clicar em enviar, pronto. Aí o aluno acabou de responder a prova dele, certo? Aí eu tinha colocado a mensagem, aparece a avaliação recebida pelo professor. Se o aluno quiser, aqui ele pode enviar outra resposta, certo? Se você ver, você pode acompanhar se o aluno respondeu mais de uma vez, certo? Que aparece lá o mesmo nome dele, aparece o nome dele, aí você analisa. Aí se ele quiser, o aluno pode ver a pontuação dele. Então ele vai ver a pontuação. Eu respondi minha prova, eu vou ver minha pontuação, certo? E das 10 questões que eu fiz, das questões que eu fiz que valiam 10 pontos, eu só fiz 3 pontos, certo? Porque falta o professor, ó, tá aqui, ó.
Eu errei a primeira, né? Porque eu não ganhei nenhum ponto. Eu errei, acertei a segunda. Falta o professor, eu errei a terceira. Eu errei, falta o professor atribuir um ponto na quarta questão, porque ela é descritiva. Eu errei a quinta. Eu errei a sexta. Eu errei, ou aliás, falta o professor atribuir um ponto na sexta questão. Eu acertei um ponto na sétima. Eu acertei a oitava e eu tirei 3 pontos, certo? Então o aluno consegue ver as questões que ele acertou, certo? Aliás, o ponto que ele acertou, né? As questões que ele acertou e a pontuação dele. Feito isso, onde é que você, professor, vai acompanhar quando o seu aluno responder? Pronto, o aluno respondeu um formulário. Eu venho aqui, ó, se você perceber, quando você clicar no seu formulário que você criou, que ele vai ficar disponível na sua parte de formulário, tem o nome respostas. Se você clicar em resposta, você vai ver aqui um monte de informações. Resumo. Esse resumo você tem um gráfico, né? As perguntas erradas com frequência pelo seu aluno, quais foram as perguntas que ele errou. Tem o nome do aluno que respondeu, certo? Você tem um gráfico aqui com os alunos que respondeu, né? Com a série dos alunos, né? Aí, primeiro, no caso, como eu botei primeiro ano A, um aluno respondeu no primeiro ano A. E aqui você vai ter no gráfico das questões, certo? As questões discursivas que vocês colocaram, as de anexo, você vem aqui em pergunta, certo? Pronto, você tem uma questão não avaliada. Vamos ver essa questão não avaliada. Essa questão não avaliada, pronto. Você tem aqui as questões não avaliadas. Você vai na parte individual do aluno, certo? Você vai na parte individual do aluno e você vai ver nas questões, certo? As de múltipla escolha, se você quiser, eu errei, eu acabei colocando uma questão que não tem gabarito, então eu posso atribuir um ponto para o meu aluno, certo? Então você pode fazer isso manualmente, mas no caso aqui você já pode colocar a questão, certo? Então eu vou colocar pontos nas questões subjetivas que eu coloquei, então eu vou procurar elas aqui, certo? Isso vai dar um trabalhinho. Ó, aqui ela já tem resposta automática, pronto, aqui. Eu vou ler o texto que meu aluno fez. Se meu aluno tiver coerente, eu acrescento um ponto. Pronto, ele colocou, então eu vou acrescentar um ponto a mais. Então, pronto. E eu clico em salvar alteração. Então, meu aluno ganhou mais um ponto porque ele acertou a questão. Eu venho novamente. Pronto, eu venho novamente. E aqui eu baixo o arquivo que meu aluno anexou para me ler e atribuir uma pontuação a ele. Eu baixei, li, vi que a redação estava ok, eu vou colocar mais um ponto. Não está ok, eu atribuo 0, certo? Eu venho e faço isso. Aqui do mesmo jeito, ó, vocês podem perceber que automaticamente as questões já corrigiu, ó. Essas verdinhas é a que vocês marcaram o gabarito e o aluno errou, certo? Então, essa é uma função muito bacana do Google Forms, que você pode já programar as respostas de múltipla escolha, essas daqui, e você consegue acompanhar, certo? Então, vocês estão percebendo aqui. Toda vez que o aluno for respondendo, vai aparecer resposta 1, resposta 2, e você vai acompanhando o progresso dele, certo? As que estão em verde são as respostas que estão corretas, que você programou a resposta. As que estão vermelhas são as respostas erradas, certo? Ó, como eu li o texto e considerei correto, atribuí um ponto, aparece como verdinho. Essa, para anexar o arquivo, você lê o arquivo e você anexa um ponto. Ah, a redação está assim, o texto está sem coerência, eu vou colocar um 0. Então, eu coloco um 0, clico em OK. Certo? Então, você vai só atribuindo a pontuação para o seu aluno. Certo? Então, bem aqui, você perceber, ó. Pronto. O Marciano fez de 10 pontos, ele fez 4 pontos. Então, tá aqui a nota do seu aluno. Ele fez 4 pontos de 10. Certo? Então, você tem a relação. Ah, e se eu que... pronto, aqui eu já tenho as minhas perguntas feitas. Caso você queira enviar o arquivo como PDF, você vem bem aqui em mais, perto da sua imagem, certo? E você vai em imprimir. Se você clicar em imprimir, você consegue salvar as suas questões em PDF, certo? Por seu aluno responder em anexo. Pronto, ó, eu cliquei em imprimir, eu vou salvar no meu computador, se depois eu quiser utilizar essa prova para o meu aluno fazer. Ó, salvei, está salvo no meu computador. Então, pronto.
Caros professores, isso daqui foi um tutorial ensinando vocês como é que vão criar as avaliações, como é que vão postar no grupo, como é que vão ver as respostas e como é que vão corrigir a resposta. Qualquer dúvida, estou à disposição e até uma próxima.